Temos também o José Vilela de Andrade Neto, que é chairman da CMP, Companhia Metalgráfica com PH, uma das maiores indústrias de embalagens aqui do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2023 nós tivemos 4 empresas sendo fechadas a cada minuto. Dentro desse contexto, quando a gente fala de uma empresa que tem 100 anos de história, isso é impressionante. E é o caso da CMP, né? Como é que vocês já estão hoje na quarta geração? Como é que foi essa passagem de bastão da, digamos, segunda para a terceira e da terceira para a quarta? Eu diria para você o seguinte, que eu sempre gostei, desde pequeno, acompanhando a vida do meu pai, eu sempre me entusiasmei pela fábrica. A ponto de, quando eu tinha 18 anos, um primo meu até me levou uma vez para o Rio de Janeiro. Nós estávamos andando assim na rua, de repente falei, para o carro e quero dar uma olhada quem está fazendo aquela lata. Porque eu olhei uma lata, estava parada, assim, queria ver, porque nós marcamos o logotipo da lata na litografia. Então, sempre gostei disso, sempre fui entusiasta e a coisa foi mais ou menos tranquila. Meu pai sempre foi um homem de entidade de classe. Foi durante muitos anos vice-presidente da Fiesp, foi presidente da Confederação Nacional da Indústria. Então, quando eu comecei a trabalhar, bem moço, estava com 18, 19 anos na fábrica, fazia faculdade e também já ia na fábrica meio período e tal, ele foi naturalmente passando as coisas para mim e ele se dedicava muito às entidades de classe. Então, isso para mim foi muito bom, foi uma passagem bem tranquila mesmo, não teve nenhum trauma. Havia umas rusgas, às vezes, umas brigas, ele achava que devia fazer de um jeito, eu fazia de outro, mas foi super tranquilo. Depois, com o meu filho, já foi um pouco diferente, porque eu tinha preocupação, nós somos uma família grande, tenho 4 irmãs, e eu tinha uma preocupação de que eu sou o único filho, né, no meio de 4 irmãs, e eu tinha preocupação do meu filho, levar meu filho para lá, e a turma falou assim, isso aqui está virando empresa familiar, que traz o filho e tal. Então, meu filho, no começo ele saiu, ele foi trabalhar no mercado financeiro, foi analista até do jornal Estado de São Paulo, e depois de um certo tempo trabalhou em algumas empresas financeiras. Ele veio trabalhar conosco a pedido do meu pai, que já estava bem velho, já estava... Tem que trazer o Zé para vir para cá, porque... para dar uma continuidade. E hoje ele está com 48 anos, toca toda a empresa numa tranquilidade tremenda. Então, a gente está conseguindo essa longevidade da companhia. Logicamente, muito assim, a gente sempre teve muita ética, acho que é muito importante falar isso na nossa empresa. E a gente tem um relacionamento muito bom com os nossos empregados. Nós temos uma coisa que eu sempre comento às vezes com os bancos vão fazer uma análise da nossa empresa, eu falo assim, faça uma análise da nossa empresa, mas veja também o passivo trabalhista. O que nós temos de passivo trabalhista? Nós hoje, nesse momento, nós temos 500 funcionários, temos 4 reclamações trabalhistas. Normalmente temos ganho, graças a Deus temos ganho essas reclamações, não temos tido nenhum problema maior. Mas por quê? Porque a gente tem um excelente relacionamento com os funcionários. A gente tem funcionários, eu te dei um livro agora há pouco, da história da fábrica, você vai ver lá que tem funcionários nossos que trabalham conosco há 30, 17, 25, sabe, o pessoal está bem conosco há muito tempo, apesar de que hoje a nossa diretoria é uma diretoria jovem. Eu diria que é jovem porque eu já estou com uma certa idade, mas o nosso pessoal está todo na faixa dos 50 anos. Um pessoal, tem uma equipe muito boa. Então, uma das coisas que faz também a gente continuar essa longevidade é o pessoal, né? São as pessoas. As pessoas é muito importante. Eu vi empresas no nosso setor que eram muito bem administradas, de repente perderam aquela pessoa, era muito assim, na mão de uma pessoa só, perderam aquela pessoa e a empresa deu uma derrocada tremenda. Então, o que a gente tem privilegiado aí também são as pessoas, a nossa equipe é uma equipe muito boa e a gente está muito contente. A história nossa é uma história assim meio interessante porque a nossa empresa é muito flexível. Ela começou fazendo lata de manteiga na época que não tinha geladeira, até 1970 mais ou menos. Em 70 nós perdemos o mercado de manteiga, viramos a fábrica para fazer lata de óleo comestível, que chegou a ser 30% do mercado brasileiro de latas de folha de Flandres foi o óleo comestível. Isso até 2000. Em 2000,
houve a entrada do PET, da garrafa PET, o mercado de óleo comestível desapareceu. Nós, de novo, fomos flexíveis e mudamos o foco da empresa para tintas e alimentos. Em São Paulo, em Cajamar, nós temos uma fábrica bem moderna, estamos lá com 70% do nosso mercado é tintas. Em São Paulo, então, é a fábrica dedicada a tintas e produtos químicos. E em Anápolis, nós temos uma filial onde a gente produz as latas de alimentos. Ervilha, tomate, milho verde. Vilela, como é que foi essa passagem, então, sua para o seu filho? Porque não é fácil ir para o conselho. É um exercício, digamos, de autoconhecimento, eu diria, muito forte, porque você tem que abrir mão da autoridade do dia a dia e ir para uma posição mais estratégica. Como é que foi? No meu caso específico, eu mais ou menos copiei o que eu aprendi do meu pai. Meu pai, como eu falei, no começo, quando eu comecei a trabalhar lá, ele foi naturalmente, como ele gostava muito de entidade de classe, se dedicava muito, porque isso toma tempo. Federação das Indústrias, foi presidente da Confederação Nacional da Indústria, então ele me largou, eu fui tomando o pé das coisas, então foi uma coisa mais ou menos tranquila. E eu achei que eu devia passar isso para o meu filho. Então, quando ele começou a trabalhar conosco lá, eu fui saindo devagarzinho, deixando, porque é muito importante. Eu tenho visto muitas empresas, a gente tem muitos amigos que têm empresas que os pais eram muito duros, rígidos. Tem um caso até que o pai era tão duro, tão rígido, que quando o pai faleceu, ele quis mudar o nome dele. Você entendeu? Pediu para mudar o nome dele, porque ele tinha verdadeiro horror do como o pai tratava ele nas reuniões. Você não entende nada, você não sabe disso, no meio dos diretores. É o tipo do relacionamento que você não pode ter fora da... Se você pode até falar, achar que não sabe nada, mas depois fala para o filho, você errou, mas não na frente de todo mundo. Então, eu sempre valorizei o meu relacionamento com meus filhos. Eu tenho 4 filhos. O José, que está tomando conta da fábrica de latas, mas eu tenho um outro filho, o João, que toma conta das fazendas. Nós temos fazendas no Mato Grosso, né, em Mato Grosso do Sul, ele que toca. Também desse jeito, eu fui soltando devagarzinho, às vezes procurando dar uma orientação, mas eu hoje estou tranquilo. Tenho 2 filhas, né, uma mora na Inglaterra, essa está totalmente afastada dos negócios, e a terceira filha minha trabalha comigo na parte financeira. Então, tenho 3 filhos que trabalham comigo diretamente e eles se dão bem, a gente tem um conselho. Hoje, já estou me preparando já para me afastar totalmente. A gente tem um conselho de família, a gente tem uma reunião hoje em dia, uma vez por mês, mas estamos querendo ver se faz uma vez a cada 2 meses, onde a gente mostra as diretrizes, o que está acontecendo. O José comenta da fábrica, o João das fazendas, a minha filha também da parte financeira, aplicações financeiras. Então, a coisa está indo desse jeito. É mais ou menos tranquilo, mas tem que saber abrir mão. Eu acho que, como você falou, é uma dádiva que eu tive de conseguir fazer isso aí tranquilamente, abrir mão. Estou passando isso para eles. Eles hoje já estão tocando a nossa vida tranquilo. E, Vilela, como é que a empresa centenária lida com a impetuosidade das gerações mais novas? Eu estou reparando nesse assunto dele, achei interessante. Eu participei do grupo de 14, antigamente chamado de grupo 14, depois 19, que era o grupo dos metalúrgicos, né? Tivemos épocas de greves e tal, mas acho que o mais importante, como você falou, a gente, primeiro, eu sou muito acessível. Nós temos 500 funcionários, mas não diria que eu conheço todos, né? Mas eu entro na fábrica, eu cumprimento a maior parte dos funcionários, eu cumprimento, eu converso, e a gente tem que ter esse relacionamento. A gente ouve falar de certas empresas que o diretor passa, não cumprimenta ninguém, vai... Isso aí já era, quer dizer, isso nunca foi, né? A verdade é essa, você tem que ter um bom relacionamento com os funcionários. Nós, graças a Deus, como eu estava comentando, nós temos um pessoal bem antigo, bem estabilizado, o turnover nosso está bem baixo. Estamos tendo um pouquinho de problema de turnover em Anápolis. Anápolis está uma demanda de mão de obra fantástica. Lá tem a Caoa, que além da Caoa tem um polo muito forte de laboratórios, de genéricos. Então, há pouco tempo atrás, a cidade não é grande, não é pequena também, mas não é enorme. Então,
tem muitas vagas hoje, então tá um pleno emprego na região de Anápolis. Então existe um turnover maior, porque o camarada, fulano e tal, sai às vezes para pagar, para receber um pouco mais. Então, mas a gente tem se virado, a coisa tá indo, graças a Deus. Se não me engano, Anápolis é a terra do Henrique Meirelles. É, a terra do Henrique Meirelles, e é onde nasceu o açougue do JBS. Exatamente. É onde nasceu o açougue do JBS. Nós temos, infelizmente, que encerrar o nosso programa, apesar de uma conversa que está aqui tão gostosa, tão frutífera, mas temos aqui a ditadura da grade e chega uma hora que a gente tem que terminar. Eu queria agradecer muito a vocês, Fábio, Vilela, Luigi, conversa fabulosa. E a gente vai continuar aqui depois que a câmera desligar. Até quinta que vem.